ridícula, porque, veja, esse é o momento, então, isso é uma estratégia para desviar o foco da discussão mais séria, que é o fato de que o Palmeiras abriu mão do campeonato, o Palmeiras tomou uma decisão errada hoje, né? Porque vinha em uma fase perdendo muitos jogos e perdendo muitos pontos, achou que não dava mais e jogou a toalha antes. E agora percebeu, alguém fala, puxa vida, mas se tivesse ganho hoje, estava vivo. Então, primeiro que se apela para isso. Segundo, no jogo de hoje, o Palmeiras cometeu erros técnicos grotescos nos 2 pênaltis, quer dizer, e mais alguns lances. Então, discutindo esse negócio de arbitragem, que mudou e tal, que o jogo contra o São Paulo mudou tudo, a questão dos erros técnicos e que, de certa forma, tiveram a contribuição do técnico do Palmeiras hoje, tudo isso também passa a ser algo periférico, passa a ser algo que vai ser jogado para debaixo do tapete. Não é assim. Tem que discutir, por exemplo, sabe, esse caso de amor pelo falso futebol aí do Sleep Anderson. Como é que vai manter, por exemplo, o Aníbal Moreno no time? Quer dizer, essas coisas o Palmeiras tem que discutir a sério. E vejam só, então, se o Palmeiras fez apostas em jogadores que não deram certo, isso pode acontecer com qualquer time do mundo, perfeito, né? Ninguém acerta todas. Eu acho até que o Palmeiras acertou algumas boas apostas esse ano. Mas eu acho também que quem acompanha o dia a dia do clube e o torcedor do clube tem todo o direito de também levar esse questionamento para a comissão técnica. Porque já em vários momentos o técnico do Palmeiras chamou a atenção dos jogadores, como por exemplo no jogo lá contra o Fluminense, porque, por conta do lance em que o Flaco Lopes não passou a bola. E também chamaram a atenção do Flaco Lopes, porque ele estava voltando muito jogando como meia. Sem se lembrar, ou pelo menos sem fazer questão de lembrar, que o único grande lance individual do Palmeiras no jogo foi exatamente uma arrancada dele, da intermediária do Palmeiras até perto da área do Fluminense, num lance em que ele foi driblando todo mundo e exigiu uma ótima defesa do Fábio. Então, na hora de questionar esse tipo de ação de um determinado jogador, aí pode. Quando tem que se discutir a sério algumas escolhas que têm se mostrado muito equivocadas, aí vamos falar de arbitragem. Assim fica fácil. Ô, Piperno, você não fica com a impressão, não? Eu, pelo menos à distância, tenho essa leitura de que o Abel nunca foi, não é e jamais será fanzoca do Flaco Lopes, porque são tamanhas as críticas em cima de um jogador que cresceu, que evoluiu, que deu retorno, que entregou, mas a impressão que eu fico é que ele atura o Flaco, mas não gosta, não gostou e não gostará do Flaco Lopes. Esquecendo que o grande momento vivido pelo Palmeiras há cerca de um mês era por conta do binômio da combinação Vitor Roque e Flaco Lopes e Vitor Roque. Quando esses dois jogadores já começaram a descer a ladeira, o time veio junto. Veio ladeira abaixo. Então, eu fico à distância, vendo assim, eu tenho que aturar esse cara porque ele vive uma boa fase, mas não é jogador da minha confiança. Por isso eu prefiro aí o Felipe Anderson, como você falou, né? O Felipe Anderson, o Aníbal Moreno, entre outros jogadores. Então, esses jogadores, eles não são citados no momento do técnico criticar. Agora, aí que tá, né, Viga? Esse ano, por exemplo, no Mundial Interclubes, o Palmeiras teve a chance de escalar um trio que, quem sabe, pudesse marcar a história. Flaco, Vitor Roque e um tal Estevão. E o Palmeiras não fez isso. Eu acho que é muito difícil fugir de 2 temas. O principal é a narrativa da mudança da arbitragem depois do jogo do São Paulo. Porque ele já tinha sinalizado em outras ocasiões que a arbitragem, ele levantava no ar a suspeita, né, meio que uma purpurina assim, de suspeita, sem ser muito objetivo no que queria. Hoje ele deixou muito claro. Depois do pênalti com o São Paulo, tudo mudou e tudo mais. E a outra, para mim, é quanto ele pontuou CBF versus Conmebol para dizer, o problema é a CBF, né? Ele quis deixar, são competições diferentes, deixando muito claro onde é a crítica. E aí eu vou jogar para vocês, a gente já cansou de falar sobre arbitragem, nos dói até ter que falar sempre de arbitragem.
Mas a história dele associar tudo ao episódio do São Paulo me chamou a atenção e eu jogo para o vosso debate. Eu acho que são realmente aquele divisor de águas na arbitragem. Eu só não concordo com a conclusão dele. Porque até ali, quase sempre, com raras exceções, o VAR era chamado até para quem não precisa. E ali eram 2 lances de VAR, mais VAR do mundo, principalmente VAR em qualquer lugar do mundo, acho. Até na Premier League, que é mais aberta, e não foi chamado. E dali em diante, algumas vezes mais, o VAR tinha que ser chamado e não foi. Inclusive, num lance que favoreceu o Palmeiras, contra o Cruzeiro, na entrada do Gustavo Gomes. Quando o Palmeiras voltou, depois da classificação, se foi exatamente depois, contra o Cruzeiro, da classificação... Não, depois de perder o 3-0 no jogo de Quito, voltou, era normal que fizesse um jogo abaixo e teve. Então, sim, eu concordo que houve alguns equívocos de arbitragem e lances discutíveis favoráveis ao Flamengo. Porque essa discussão se nos resume à arbitragem brasileira, aos jogos que aconteceram nas outras partidas, da segunda divisão, se resume à guerra de narrativas atual entre Flamengo e Palmeiras. É disso que se trata. É o campeonato fora do campo. Até porque a mudança que existe não é por pressão do São Paulo. O Paulo foi lá e falou, mas... São Paulo falar ou não falar hoje em dia é a mesma coisa que ninguém ouve o que o São Paulo fala, os dirigentes do São Paulo falam. E assim é com muitos clubes, né? Ou tem um impacto pequeno quando ouvem. Então, se trata disso. E ele fala na entrevista, ele vai tentando não deixar, mas vai soltando que, no final das contas, sim, tem erros do Palmeiras, houve uma queda de rendimento, e ele fala sobre isso, é a avaliação técnica, e ele acha que o campeonato está sendo decidido porque a arbitragem mudou e isso não foi bom para o Palmeiras. Eu entendi assim, me parece muito claro isso. Eu teria que pegar todos os lances pós aquele para falar isso, mas eu também teria que pegar para fazer uma avaliação do campeonato, e eu acho isso, olhando os pontos corridos fora de propósito, todos os pontos que cada clube somou para entender se isso vale ou não vale. Porque são 3 pontos que, a não ser que você chegasse numa última rodada, fosse quase uma final e a arbitragem decidiu, um campeonato que foi totalmente igual, mas tem erros de arbitragem. Quando ele fala, por exemplo, do pênalti do Arrascaeta no Flamengo e Palmeiras, sim, em caso acho que tem que discutir mesmo. Porque aquele é um pênalti brasileiro. Como tem outros 500 pênaltis brasileiros, inclusive favoráveis ao Palmeiras. Palmeiras e Sport, para dar um exemplo. Posso começar a citar aqui? Claro. Não vamos esticar detalhando, porque aqui... Sim, senão a gente vira um Abel. Você abre a rede social e você pega o que os flamenguistas falam, você vai ter ali a lista. Aí pega o Palmeiras, vai na rede social do Palmeiras, vai ter a lista dos erros. Eu só acho que esse tipo de coisa que ele faz tira um pouco o foco do que a equipe dele não está fazendo. Eu acho que o Palmeiras pode ser campeão da Libertadores. Eu acho sim, concordo com o Calçade, 50-50. Eu acho que o Flamengo está jogando melhor, mas a final é outro mundo, 50-50. A pressão é dividida. O Flamengo, pensando na rivalidade, não pode perder 2 finais... Não pode, como se diz no esporte, óbvio. Não pode perder 2 finais de Libertadores nesse período de rivalidade para o Palmeiras. Vai ser uma coisa muito grande, muito marcante. Tem um grande personagem nesse jogo, que é o Andrés Pereira. Tem um grande personagem que é o Andrés. Assim, o Palmeiras também não pode, entre aspas, ficar mais um ano sem um grande título. Ainda mais depois do investimento, porque ano passado ganhou o estadual e esse ano vai, se perder, vão entrar em campo. As derrotas para o Corinthians, Copa do Brasil estadual. Sim. Vai entrar quanto o Palmeiras gastou de investimento. Vai ser tratado como esse tipo de narrativa faz com que muita gente esqueça isso que eu estou falando, que é a graça do jogo. Mas essa é a intenção do Abel. Quando ele faz isso, quando ele recorre a algo pretérito... Deixa eu te fazer uma pergunta para entender. Quando você fala que essa intenção disso, você acha que ele usa isso e não acredita? Ele desconfia? Ele usa isso e não acredita. Eu quero dar só mais um detalhe. Eu acho que ele usa e de tanto usar, ele acredita. Só detalhe sobre a política. Mas eu acho que conceitualmente ele quer que os outros acreditem. Rafa, tem uma coisa que é essencial para essa discussão, que a gente vai entrar na questão política e não precisa entrar. O atual presidente da CBF, quando saiu candidato, o principal apoiador dele foi Leila Pereira. Boa parte dos outros presidentes estavam com o Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da Federação Paulista de Futebol, que mais uma vez quis ser eleito presidente da CBF e não foi. Então, até nas conexões políticas, para você criar uma coisa de derrubar o Palmeiras dos bastidores, a gente olha isso, fica estranho. Mas é óbvio que eu respeito todas as opiniões. Queria ouvir a de todos, inclusive. Vamos lá. Eu tô com bem nesse encaminhamento de raciocínio. O Abel já fez isso inúmeras vezes nesses 5 anos de Palmeiras. O Abel é um sujeito extremamente inteligente que tem como principal característica escolher os temas que ele quer tratar quando ele é notadamente
levado a uma condição de dar uma explicação ou alguma informação que ele não quer dar. Só para acrescentar, ser justo, desculpa. O maior técnico de um dos clubes mais vencedores do país e do continente. Da história. Sim, a gente precisa... nem todo mundo é 100% bom, nem todo mundo é 100% ruim. Né? Nenhum de nós. Nenhum de nós. Isso é inerente à espécie humana. O Abel Ferreira, nas 4 linhas, o que ele construiu na Sociedade Esportiva Palmeiras é algo incomparável. O Abel Ferreira, nas coletivas, cabe discussão e eu vou sempre debater. Porque eu acho que o papel dele, quando ele está se dirigindo ao torcedor, é tentar ser o máximo possível leal ao torcedor. E não ao jornalista que está ali. Que, por sinal, convenhamos também, as perguntas não facilitam a vida de quem está querendo extrair os conteúdos, né? A primeira pergunta, ela acabou tendo uma segunda pergunta e nisso o Abel escolheu responder a segunda, né? Quando, na verdade, o que todo mundo precisa saber é o seguinte, vem cá, os 11 que ficaram em São Paulo, dá para você escalar um time, né? Carlos Miguel, Fux, o Gustavo Gomes, Murilo, Kelvin, Piquerez, Andréas, Veiga, o Alan, Vitor Roque e o Flaco Lopes. Então, um time ficou em São Paulo. Esse é o time da final? A pergunta mais importante hoje era essa. Mais importante do que tudo. Mas é uma outra discussão. Indo ao encontro que o Billion está levantando, eu acho que sim, é desvio de foco. Quando você escolhe um jogo, o último jogo que você precisa falar sobre Campeonato Brasileiro para um torcedor que quer a satisfação do que o Palmeiras não fez nessa reta final, era hoje. O Abel não vai precisar falar disso depois do jogo da penúltima rodada. Não vai precisar falar disso depois do jogo da última rodada, independentemente do que acontecer em Lima. Então ele escolhe a última oportunidade que ele tem para, em 3 das 4 perguntas, dizer a mesma coisa. Quando ele diz no final, democracia é isso, você pergunta o que você quiser, eu respondo o que eu quero, ele assina um atestado de que ele foi para a coletiva disposto a fazer as pessoas debaterem o que ele quer que seja debatido. O que aconteceu após o clássico entre Palmeiras e São Paulo. Quando, na verdade, o que tem que ser debatido hoje são as decisões dele, desde a coletiva anterior, passando pelos jogadores preservados hoje e o quanto isso tem de impacto para a final da Libertadores. E o que o Eugênio falou, se o Palmeiras deveria ou não deveria ter largado o Campeonato Brasileiro. Mas ele conseguiu gerar um conteúdo que direciona o debate para algo que foge do que jornalística e esportivamente é mais importante nesse momento.